Foi um encontro simbólico na China. Lula e Dilma juntos em Xangai. A gente tem a foto, momento em que Lula chega à China e é recebido pela ex-presidenta. É o peso histórico de ter uma brasileira à frente do NBD, novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS. BRICS, você sabe, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Esse grupo de países importantes que são uma alternativa ao poder dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. O banco é para emprestar dinheiro a taxas mais baixas para os países em desenvolvimento, para financiar investimentos em infraestrutura. Dilma vai comandar tudo isso. Na cerimônia de posse, o Lula fez questão de estar presente nesse momento. Dilma saudou essa articulação do chamado Sul Global, para fortalecer as economias de países em desenvolvimento. Vamos acompanhar um trecho. O novo Banco dos BRICS é também um exemplo de como o multilateralismo pode trazer benefícios tangíveis para os países em geral, especialmente os países em desenvolvimento. A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte, e com o multilateralismo. Está sendo fundamental, portanto, expandir o alcance do banco. De um lado, ampliamos o número de países membros, como eu já relatei aqui. De outro lado, estamos fortalecendo nossa plataforma financeira de cooperação. Lula também falou sobre a importância de se fazer comércio internacional sem depender apenas do dólar, uma fala muito importante. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Depois, Lula saiu de Xangai, foi até Pequim e se encontrou com o líder chinês, Xi Jinping. Aí, aquelas cerimônias oficiais, passaram as tropas em revista e a simbologia do encontro entre Brasil e China. A imprensa ocidental ficou um pouco preocupada, tanto pelas imagens em si, mas muito mais pela declaração de Lula, falando que o dólar não precisa estar no comércio internacional. Olha, a gente tem aqui a manchete, por exemplo, do Washington Post, que disse assim: o Ocidente achava que Lula podia ser um parceiro, mas ele tem outros planos. Querendo dizer assim, o Lula parece que está se aproximando demais da China. The Economist, que é uma revista tradicional britânica, avaliou da seguinte forma: a diplomacia brasileira às vezes parece ingênua ou primitiva. Ingênua para eles, Porque Lula pelo Brasil e Xi Jinping pela China estão tentando negociar o fim da guerra Rússia-Ucrânia. E isso não passaria pelos Estados Unidos, pela Europa, mas pelo eixo Brasil-China. Isso incomoda bastante o chamado mundo ocidental. O Brasil faz parte desse mundo ocidental, claro, mas se direciona também para a Ásia, e isso preocupa demais os poderes aí, Estados Unidos e Europa. Incomoda, Bom, no Brasil, enquanto Lula estava na China, uma semana marcada pelo medo e pelo ódio, espalhados pelo submundo da internet. O uso das redes para espalhar pânico entre estudantes, entre famílias e entre professores. Outros casos graves de agressão foram se disseminando nas escolas depois daquele terrível em Blumenau, Santa Catarina. Tem uma rede atuando aí. E o objetivo é justamente provocar pânico. Tem alguns pais que não quiseram mandar os filhos para a escola.
É um grupo que não é grande, que espalha esse pânico, mas com a ajuda das redes, parece que é muita gente e aí gera esse medo. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, convocou as redes sociais para uma reunião e o Twitter, por exemplo, num primeiro momento disse que não ia cooperar, não ia retirar contas que estivessem participando dessas articulações terroristas, né, dentro das escolas. Aí houve muita pressão e depois o Twitter aceitou, não, vamos sim atuar para evitar essa disseminação do ódio. A Polícia Federal montou um grupo de trabalho para vasculhar estas redes e vai prender. Em breve, né, assim como prenderam os golpistas de 8 de janeiro, daqui a pouco vai ter muita prisão de gente que fica usando a internet, acha que ninguém vai perceber, mas é possível localizar os IPs, os endereços eletrônicos, e tem que reprimir porque estão espalhando pânico e mexendo com a vida de crianças, né, e de professores. É algo realmente muito perigoso. A extrema-direita, né, isso não vem à toa. A extrema-direita aposta nesse tumulto. Isso é uma coisa mundial. A turma do Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita europeia e aqui no Brasil são os bolsonaristas. Eles operam nas redes, incentivam esse discurso, é medo, e depois que aparece o medo, agora tem que botar gente armada nas escolas. Vocês percebem? É para criar um ambiente em que a escola, em vez de ser um lugar de acolhimento, né, de crescimento, é um lugar do perigo. A gente tem que interromper isso. E ao mesmo tempo eles atuam para espalhar tumulto dentro do Congresso Nacional. Vocês viram as cenas? O ministro Flávio Dino, que hoje é um grande inimigo dessa extrema-direita, porque ele enfrenta. O Flávio Dino foi conversar com deputados numa comissão lá do Congresso. Ele tinha ido na semana anterior e tinha dado uma goleada, né, nessa turma aí dos bolsonaristas. Aí eles chamaram de novo o Flávio Dino para dar o troco. Como eles no debate, na semana anterior, tinham perdido, dessa vez eles não fizeram debate, eles fizeram tumulto. Usam o Congresso Nacional como se fosse um estúdio para as lives de transmissão desses extremistas. Então, o ministro até saiu no meio desse depoimento, dessa conversa na comissão lá do Congresso. Inclusive, espalharam também uma fake news ao longo dessa semana, envolvendo um deputado do Maranhão, ligado a Flávio Dino, o Márcio Gerri, porque uma dessas deputadas de extrema-direita, a gente tem aqui a fotografia, olha, ela estava agredindo verbalmente uma outra parlamentar e o Márcio Gerri chegou no ouvido dela e falou, respeite a outra parlamentar. E eles pegaram só esta foto dele falando no ouvido, tá aqui a foto, ó, e falaram, tentou assediar a deputada. Quando a gente observa a imagem completa, a gente percebe que não houve assédio. Olha só a sequência. Esse deputado aqui, ele roubava os 40 anos de mandato. Ele falou e saiu. Fica muito claro. Bom, são dias ruins para Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral pediu oficialmente que ele fique inelegível naquela ação, porque o Bolsonaro fez, durante a campanha eleitoral, um pronunciamento para os embaixadores estrangeiros, dizendo assim que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável. Então ele atacou o sistema eleitoral. Ele pode ficar inelegível por causa desta ação. E também, nesta semana, a informação de que o Bolsonaro se empenhou pessoalmente para que fossem buscar as joias que ficaram retidas em São Paulo. Nós temos a manchete aqui. Um ex-funcionário lá do gabinete presidencial na época dele disse que o Bolsonaro foi ao telefone e conversou pessoalmente para tratar disso. Ou seja, ele queria ficar com as joias, queria embolsar. Dias ruins para o Bolsonaro, dias bons para a economia brasileira, o dólar abaixo de R$5. Em muitos e muitos meses isso não acontecia. A bolsa em alta, a inflação em queda, só falta agora baixar os juros. E aí depende do presidente do Banco Central. E o Brasil precisa que baixe os juros para que a economia volte a rodar. A gente torce para que finalmente o Banco Central entre nos eixos e isso aconteça.